Olá, meus queridos! Hoje eu quero trazer um papo bem interessante sobre dois assuntos muito importantes e eu vou trazer também uma associação valiosíssima que se trata da mediunidade e menstruação. Eu trago essa associação com muito carinho, muito amor. É a primeira coisa que eu quero trazer aqui, justamente por se tratar de duas coisas que eu, particularmente, precisei lidar desde criança. Então faz muito parte da minha história de vida e por ser algo tão importante, eu considero trazer de coração para vocês e partilhar um pouco da minha experiência e também da grandeza que tem a associação desses dois pilares, que até hoje enfrenta grandes tabus limitados aí por várias crenças bem enraizadas, estruturadas e que a gente precisa de fato tirar, né, transpor, transpassar tudo isso para que a gente viva a naturalidade de ambas as coisas. Como eu disse, isso faz parte da nossa essência, tanto a menstruação quanto a mediunidade. São aspectos, inclusive, que conectam com a nossa natureza, a nossa real essência, enquanto seres cíclicos e multidimensionais. Eu quero começar, inclusive, trazendo um conceito de mediunidade que, para mim, né, é um conceito que abrange de forma muito natural, assim, que se trata de uma predisposição que todos nós temos de gerar comunicação com outras dimensões, com outras formas de consciência e que já faz parte do que nós somos. Tudo isso, né, remete de fato à nossa essência real e traz também de volta, recupera aí de volta a naturalidade do processo, que muitas vezes tem se prendido à institucionalização da questão, né? Até uma problemática que eu trago, justamente porque é como se essa mediunidade ela fosse acontecer apenas em meios específicos. E aqui eu trago uma visão não para ir contra, muito pelo contrário, né? Muitas instituições religiosas têm grandes responsabilidades, tratam a mediunidade de uma forma muito séria, só que eu preciso dizer que ela não é parte de uma coisa só, ela não é algo que ocorre apenas em um momento. Como seres multidimensionais que somos, se trata da nossa natureza ter essa forma de comunicação, né, de consciências mais sutis, né, em ambientes diversos. E eu trago mais essa visão justamente porque muitas vezes essa mediunidade ela pode estar ocorrendo e a pessoa nem saber só por não estar dentro de um centro religioso, o que nada tem a ver com o processo em si. A questão é como nós vamos desenvolver isso, se a gente vai de fato desenvolver, né? E o desenvolvimento eu trago justamente como uma conscientização, né? E trazer toda a nossa essência para fora de forma trabalhada, porque não é porque é da nossa natureza, a gente nasce aqui, a gente tem que aprender muita coisa, a gente tem que aprender a andar, a falar, quanto mais a recordar de quem realmente somos. O problema não é a questão das instituições em si, mas a institucionalização que eu trago, né? Prendendo aí, colocando em caixinhas algo que já faz parte da nossa essência, da nossa natureza. Então, como eu disse, muitas instituições, ainda bem, né, tá tendo aí um movimento muito grande nessa autorresponsabilidade e na responsabilidade, né, das instituições para com os médiuns, mas e quem não acredita, né, quem não segue nenhuma religião, não deixa de ter essa capacidade que ela é inata. Não é questão de obrigatoriedade, mas às vezes uma pequena inspiração que você tem no seu dia a dia, você tá ali mediunizando, nem que seja a psique onde a gente está imerso nesse plano mental. A gente consegue canalizar inspirações, intuições e mais do que isso a gente recebe de uma forma mais profunda, né? Quando a gente está ali no nosso momento presente, né, que envolve aí todo um estado meditativo, um estado de presença no aqui e agora. Então a gente não pode ignorar de fato, né, deixando ali a mediunidade só em um momento, só à parte, porque ela pode vir, pode se manifestar de qualquer forma. Inclusive,
quando eu, né, enquanto criança, na maioria das vezes as crianças elas têm mais predisposição para isso, justamente por ser algo natural. A criança ela tá ali ainda livre de muita coisa, né? No momento ali, né, no início ali da sua formação, ela tá livre de muitas crenças, de muitos paradigmas. Então, neste momento é fácil, né, a gente ter ali a inocência vinculada à mediunidade, justamente porque é algo fluido. Então, para a criança é muito mais fácil que essa mediunidade ela se manifeste. E aí que depois acontece várias coisas, né, que vai levar ela a desenvolver isso, a abrir isso de uma forma mais fluida ou não, né? Ou ir para o outro lado, que é reprimir, né? Ter toda essa repressão, até porque muitas vezes, quando as manifestações vêm de várias formas, elas precisam ter ali um olhar mais profundo, e se a criança não tiver, né, no seu entorno um auxílio, um amparo que de fato vai levar ela nesse caminho aí desenvolvendo, ela pode inclusive se assustar com aquele processo. Isso é só numa vida, sem contar outras questões de vidas passadas, mas independente disso, pode gerar um trauma, trazendo outras questões que também podem ser trabalhadas posteriormente. E tratando do período menstrual, como eu disse, também é um período, né, que está aí cheio de tabus, ele está imerso em várias crenças. Até hoje a gente lida com desde piadas, né, de mau gosto, né, então trazendo aí toda a vergonha, até questões mais profundas que levam às dores muito fortes e a recusa, né, de passar pelo processo menstrual. Eu particularmente, como vocês já sabem, eu trabalho, né, o meu trabalho envolve muito isso, esse resgate mesmo da naturalidade, mas também do poder da menstruação, que é o que eu quero focar aqui hoje, junto ao desenvolvimento mediúnico, né, essa conexão. E aqui deixando claro, né, gente, não é sobre só quem menstrua que tem esse poder, não tem nada a ver, mas é que a gente não pode ignorar de fato a potência que esse período traz, né? Justamente porque na menstruação a gente tá, nós corpos menstruantes, a gente tá ali passando por um processo muito interno, esse processo interno muito profundo que vai trazer um momento muito propício para que a gente abra o contato com outras formas de consciência. Isso porque na menstruação a gente está liberando muita coisa e que vai propiciar esse contato de uma forma mais fluida. Não à toa, né, gente? A menstruação ela é também associada a um período do inverno, né, da lua nova, que está ali mais obscuro, justamente porque a gente está ali transpassando véus de outras formas, né? A gente está trazendo aí a morte, o processo de morte mesmo, né? Do nosso dia a dia, dos nossos ciclos, da nossa vivência. E aí, nesse processo de morte, a gente consegue esse contato de forma mais fluida. Tanto é que na antiguidade, né, as nossas ancestrais aí, elas traziam inclusive momentos únicos dentro das chamadas tendas vermelhas, que elas estavam ali justamente para receber canalizações, visões, né, iam passar para suas tribos, para suas comunidades, especialmente para os homens que viviam em guerras, em lutas, justamente para que elas conseguissem ter esse momento de uma forma muito tranquila, de uma forma muito privada, né, não por uma recusa, por nojo, por, né, questões de horror, como foi associado posteriormente, mas muito pelo contrário, por ser um momento muito sagrado e que a gente consegue ali, de fato, ter essa canalização, esse contato, né, transpassando os véus aí, de uma forma mais tranquila, mais natural, porque é um momento de pausa, é um momento de você olhar para dentro e ficar com você. Então, além de você estar ali liberando naquele processo de morte, está iniciando um novo processo. É um princípio, né, vamos assim dizer. Então, é um processo que ele vai acontecendo em ciclos. E aí que está a nossa natureza cíclica, né, que trata do feminino, o princípio feminino. Então, não importa se é homem ou mulher, nós vivenciamos isso. E a menstruação em si é um poder, é um momento de muito poder, é um momento muito mágico mesmo,
onde a gente consegue de fato sutilizar as nossas energias, se esvaindo justamente porque vai iniciar um novo ciclo nas nossas vidas. Então, quando eu falo de mediunidade menstrual, a mediunidade na menstruação, é justamente um momento de muita potência. A gente não pode ignorar que os corpos menstruantes, né, as mulheres, né, que se reconhecem aí como mulheres, elas têm o feminino de uma forma mais desenvolvida. Então, o princípio feminino, ele é diferente do princípio masculino. Não é da mesma forma que você vai acessar. Tirando o processo menstrual, a mediunidade em si, ela já vai se manifestar de diversas formas, a depender de cada pessoa, até porque cada ser é único. Então, cada indivíduo vai ter aí a sua forma de manifestar, seja pela escrita, pela fala, pela incorporação, não importa. A gente tem as nossas peculiaridades. Então, na mulher, né, no feminino e também os corpos menstruantes, a gente não pode ignorar, isolar esses processos, porque eles fazem, além de fazer parte da nossa natureza, eles também atuam nesse processo, enquanto a gente está ali, de fato, tendo esse contato, né, com outras consciências. E mais do que isso, o processo menstrual e o processo cíclico, né, ele como um todo, ele potencializa muito mais. Não é à toa que nós mulheres, a gente já é considerada aí como místicas por natureza, né? Justamente por conta dessa magia do feminino que ele está em maior porção na gente. Então, o nosso corpo físico, né, ele é um condensado de energia, mas que vai reger essa matéria, essa parte de matéria, ela vai ser regida pela nossa alma, pelo nosso espírito. Então a gente não pode ignorar ali que tem um útero, um ovário, né? São formas diferentes, são formas, recipientes diferentes, é um aparato mediúnico que ele está ali configurado de uma maneira diferente. Então, quando eu trago essa associação, é justamente para a gente considerar toda essa questão da espiritualidade com o feminino, tá? Que não tem nada a ver, mais uma vez, com homem ou mulher, mas que as questões que o feminino traz, que a gente tem no nosso corpo, no nosso aparato, que é onde a gente vai sentir, inclusive, o nosso corpo físico, né, como essa ferramenta mesmo para a gente canalizar. Então a gente não pode ignorar as particularidades dele. Até formas de sentir são diferentes, né? Tem gente que tem uma sensibilidade muito maior, mas não quer dizer que a pessoa que não tem tanta sensibilidade não possa canalizar de outra forma. Então, cada um vai ter o seu aspecto e é justamente nesse propósito que eu trago a associação, né, da menstruação com a mediunidade. Essa potência que tem nesse período, ela só pode ser vivida quando você consegue de fato entender o seu processo menstrual, do que ele se trata, e também conseguir ali com leveza, porque eu sei, né, faz parte da minha história também, ter entrado aí com muitas dores no processo menstrual. Inclusive eu te convido a olhar outros vídeos aqui no meu canal, onde eu conto a minha história, vou deixar alguns aqui na descrição. Porque quando a gente está tendo dores, a gente não consegue, né, de fato, trazer ali a nossa atenção para outros processos que estão ocorrendo junto. E menstruar, gente, não dói, é um processo extremamente natural e é útil demais para o nosso corpo, mas não só o corpo físico, eu tô falando de todas as esferas, tá? E que vai para além de nós mesmos, mas isso é papo para outro vídeo. Inclusive, a gente precisa ver o porquê, né? Se dói, tá acontecendo alguma coisa, tem algum desequilíbrio. Então, nesse sentido, né, menstruar é uma coisa fluida, é algo natural, como eu falei, faz parte aí da nossa natureza, essa ciclicidade, faz parte do feminino aqui na matéria, é assim que a gente vivencia também. Então, muitas das vezes, com as dificuldades que muitos corpos enfrentam, pode ser que você não consiga, né, se ligar, se conectar aí a essa potência para a naturalidade, né, do processo mediúnico. Nesse aspecto, é preciso que a gente desenvolva um olhar, né, uma pesquisa mais profunda, um autoconhecimento aí, desenvolva isso para que você realmente consiga trazer agora. Mesmo que você não tenha esse costume, essa atenção, eu te convido, inclusive, né, no seu próximo
no seu próximo período menstrual, de sangramento mesmo, tá? Você fique com você, tenha, né, crie as oportunidades para ficar com você e prestar atenção no que está acontecendo, no que te traz esse momento. Porque eu sei que a realidade ainda da maioria dos corpos menstruantes não é dessa conexão tão necessária, né, e tão natural nesse período. Então, muitas pessoas estão aí, continuam seus afazeres de uma forma linear, né, como se não tivesse nada acontecendo. Muitas das vezes, inclusive, as pessoas até tendem a não menstruar para continuar numa rotina linear, né, rígida mesmo. Então eu te convido, eu faço esse convite, inclusive, para que você consiga adentrar aí todo o processo que ele traz, a menstruação traz e todo o seu ciclo, para você conseguir se conectar cada vez mais com essa sua natureza, mas também com essa sua própria essência, né, essa essência multidimensional que está ali trazendo, né, tanto o espírito quanto a matéria, numa dança, né, numa união que vai trazer mais fluidez para a sua vida, mais inspirações e principalmente te conectar com a sua individualidade, a sua autenticidade, para manifestar mesmo, né, o todo aqui na matéria, manifestar o Deus, né, através de você, para que isso flua, que o Espírito flua através de você de uma maneira única, porque sim, nós somos únicos. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente é preciso, antes de tudo, essa conexão, esse estado de presença, para que a gente lide com o que é necessário e a gente consiga aí fazer todas as transformações possíveis na nossa vida. Aliás, essa é a parte do poder feminino que muitas vezes é extremamente ignorado e quase ninguém fala. O poder do feminino, ele está justamente em viver a natureza feminina, não simplesmente se adequar ao externo, ao que está sendo, né, cobrado aí do lado de fora, mas principalmente respeitar a sua natureza. E eu sei que às vezes é muito difícil, não é à toa que muitas das pessoas ainda não têm esse contato de uma forma tão natural com a própria natureza. E por isso eu te convido a conhecer os meus programas de mentoria, onde eu faço um acompanhamento individual e totalmente personalizado, onde a gente vai estar ali juntas traçando, né, acompanhando os ciclos, mas mais do que isso, trazendo de volta e resgatando toda a naturalidade do seu processo. Se você enfrenta alguma trava, seja com a menstruação, seja com a mediunidade, ou algum acometimento no teu ventre que te impede de viver a naturalidade, a fluidez e todo o poder que traz, né, o seu ciclo, a sua natureza cíclica, e consequentemente pode estar aí atrapalhando, né, bloqueando o seu aspecto mediúnico, considere olhar para você de uma forma mais profunda, né, trazendo ali, né, todas as raízes que ainda está ali reverberando no seu processo e está te impedindo de fato de viver a maravilha que é a natureza do seu feminino. Então eu vou deixar na descrição, entra em contato comigo para a gente agendar um alinhamento onde você vai conseguir tirar também todas as possíveis dúvidas que surgir e eu também consigo te apresentar melhor todos os programas que eu tenho. Vai ser um prazer poder participar do seu processo, a gente resgatar esse poder do teu ventre, também a sua natureza multidimensional de uma forma mais fluida, também conectada à tua essência, ao teu centro de força e de vitalidade. Bom, e com isso chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que você consiga aí resgatar essa potência, né? Tanto do seu processo mediúnico quanto do seu processo cíclico e, claro, trazendo cada vez mais a vivência necessária do seu período menstrual, que assim como as outras fases do nosso ciclo, é de extrema importância para a manutenção sustentável da nossa própria vida e também de tudo que nos rodeia. Um beijo e até a próxima!